Salve, salve, nação santista, blog do Tubarão na área para mais uma resenha pós-jogo. Santos 3, Iguatu do Ceará 0, segunda fase da Copa do Brasil. O Santos jogou na Vila Belmiro com portões fechados e ganhou com tranquilidade da fraca equipe do Campeonato Cearense. Se a gente for isolar, esse jogo e esquecer do histórico do Santos na temporada, a gente vai dizer que foi um jogo normal. O Santos, sem muita força, foi lá e venceu os cearenses com muita tranquilidade. Mas se a gente levar em conta o quanto que esse time está devendo na temporada, a gente esperava mais, A gente esperava que os caras pelo menos começassem o jogo comendo grama para tentar mostrar um pouquinho do valor que eles têm. Mas os primeiros 15 minutos até o time do Ceará foi melhor, até saiu o gol do Lucas Barbosa de cabeça por volta dos 16 minutos. A gente via até um time do Iguatu mais organizado que o Santos. E depois do segundo gol, aí sim, depois do primeiro gol, o Santos tomou as rédeas da partida, Fez o segundo numa bela assistência do Lucas Lima e o terceiro no segundo tempo com o Marcos Leonardo. Marcos Leonardo que dessa vez não pode reclamar muito que não chegou a bola no ataque, porque além dos dois gols que ele fez, ele poderia ter feito pelo menos mais 2 ou 3 de oportunidades claras que ele teve e não conseguiu concluir. Mesmo diante de um adversário fraco, a gente viu alguns jogadores que ainda não conseguem aproveitar a oportunidade e se impor, mesmo diante de um cenário tão favorável quanto esse, A lateral direita continua sendo um problema, Ontem a gente teve João Lucas mais uma vez, Aquele revezamento tradicional do João Lucas com o Natan, e nenhum dos dois conseguindo convencer. O Santos mostrando alguns problemas ali também nos jogadores que jogam pelo lado do campo, ninguém conseguindo se destacar. O Ângelo, envolvido nessa negociação com o Flamengo, tudo indica que o Rueda tá doido para vender, para que esse dinheiro entre nos cofres do clube. E o Ângelo entrou, deu uma boa assistência no segundo gol, mas antes tinha perdido uma chance clara, tentou chutar com o pé direito ali, chutou muito mal. Mas um jogo assim que era difícil da gente dissociar daquilo que aconteceu no final de semana lá em Itu. E foi difícil até comemorar alguma coisa, nesse jogo, mesmo com os 3-0. Eu, agora pela manhã, assisti a alguns trechos, assisti praticamente na íntegra a coletiva do Odair Hellmann, Até porque a diretoria agora promete dar reforços, pro Odair, Mais um plano de emergência, que entrou em prática. E aí a gente fica naquele dilema. A gente reforça o elenco ou troca o treinador, ou faz os dois? Eu faria os dois. Eu tentaria melhorar o elenco do Santos, melhorar o time principalmente, O time titular, jogadores que chegassem para vestir a camisa e formarem entre os 11 que iniciam a partida. Mas também trocaria o treinador. Eu não acredito que o Odair consiga... ele já teve tempo demais, na minha opinião. Eu vou até mostrar por quê para vocês. Nós temos 16 jogos de Odair Hellmann, 14 jogos de Odair Hellmann na temporada, 12 pelo Campeonato Paulista, 12 pela Copa do Brasil. E ontem na entrevista coletiva, ele bateu muito na tecla que o jogo contra o Ituano foi uma exceção, em relação ao desastre que ocorreu. Eu não diria que foi uma exceção. Exceção foi um jogo que o Santos jogou relativamente bem, que foi contra a Portuguesa. Um time que só não escapou do rebaixamento por um milagre, que o Santos fez 4-0 ali e vamos dizer assim, se impôs diante de um adversário mais fraco. O jogo contra o Ituano não foi uma exceção, porque o Santos jogou 12 jogos do Campeonato Paulista, venceu apenas 3 partidas. Venceu esse jogo contra a Portuguesa, que foi relativamente bem. Venceu contra o São Bento, um jogo mediano, que o Santos ganhou somente no final, Assim, teve que se matar para fazer um golzinho no final, e ganhou do Mirassol. E o Mirassol saiu na frente, estava melhor,
o Santos conseguiu virar ali na base da raça. Era um jogo, né, que envolvia toda aquela questão da homenagem para o rei. Era o primeiro jogo, né, depois, primeiro jogo oficial do Santos depois da morte do nosso grande Rei Pelé. Então o Santos venceu apenas 3 partidas no Campeonato Paulista contra adversários, né? O Mirassol, se eu não me engano, está na Série C. O São Bento foi rebaixado. A Portuguesa não foi rebaixada por um milagre. E venceu os 2 da Copa do Brasil. O primeiro lá contra o Ceilândia por 1-0, jogando mal. E ontem, esses 3-0 contra o Iguatu na Vila Belmiro. Então, eu diria que o jogo contra o Ituano, senhor Odair Hellmann, não foi uma exceção. O jogo contra o Ituano foi uma regra, né? O Santos jogou mal todo o Campeonato Paulista e o trabalho do senhor ainda é muito fraco, né? Por isso que eu não acredito mais no trabalho do Odair Hellmann. Ele me parece um sujeito até, uma excelente pessoa, um cara trabalhador, honesto. Não tenho nenhuma crítica a fazer da pessoa dele. E acho até que ele pode dar certo em outros clubes, né? É um cara estudioso. No Inter ele fez um trabalho até razoável, mas às vezes não casa com o time, com as condições de trabalho, enfim. Eu acho que tem que reconhecer que não deu certo, porque ele teve tempo para trabalhar antes do Campeonato Paulista, né? Ele reclama de jogadores que se machucaram, de ter que mexer muito no time, mas você imagina o trabalho que teve outros times aí que tem condições muito piores, né, que o Santos, e fizeram boas campanhas no Campeonato Paulista, né? Vou citar só 2 aí para não me estender muito: o Água Santa e o São Bernardo, né? Que o Água Santa fez a mesma campanha do São Paulo e o São Bernardo praticamente a mesma do Palmeiras. Então, não dá para aceitar essas desculpas do Odair. A gente sabe que contra times, né, jogos em clássicos, né, contra times mais fortes, a gente teria dificuldade, mas contra os menores a gente tinha que se impor e era uma obrigação, no mínimo, se classificar para a segunda fase do Campeonato Paulista. Então, eu aproveitaria essa pausa que o Santos vai ter aí. Para o Campeonato Brasileiro a gente vai ter mais de um mês, né? O Santos estreia contra o Grêmio, um jogo dificílimo lá no Olímpico. Ainda não foi detalhada a tabela, então está marcado todos os jogos ainda para o dia 15 de abril. Então são 1 mês e 5 dias aí até a estreia do Santos no Campeonato Brasileiro, que vai ser um campeonato muito mais difícil do que foi o Paulista. Então você imagina como que a gente vai fazer para assistir esse time do Odair Hellmann jogando contra os maiores times do Brasil. Então eu aproveitaria essa pausa aí. Na verdade eu já teria dispensado o Odair depois do jogo contra o Ituano, né? Então, já que a ideia da diretoria é trazer mais reforços, eu faria as 2 coisas: traria reforços e trocaria o comando técnico do Santos Futebol Clube, né? Mas não é isso que parece que vai acontecer. O Rueda me parece que vai manter aí tanto o Falcão quanto o Odair no comando da equipe. Beleza? Falamos aí dessa estreia do Santos. Dessa vitória do Santos na segunda fase da Copa do Brasil. A terceira fase, o adversário do Santos a gente ainda não sabe quem pode ser, porque vai ser definida em sorteio. Somente na 4ª fase que entram os times lá, os times mais fortes, né, que estão envolvidos nas competições de Libertadores e que tiveram uma colocação melhor no Campeonato Brasileiro do ano passado. Beleza? Para resumir, Santos fez uma partida razoável contra o Iguatu, venceu por 3-0, venceu fácil, e agora fica nessa expectativa de reforçar o elenco. Mas além de reforçar o elenco, eu aproveitaria para mudar o comando técnico e aproveitar melhor essa pré-temporada praticamente que o Santos vai ter, né? Essa intertemporada. O Santos vai ter muitos dias para treinar. Deve, antes de enfrentar o Grêmio pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, ainda deve fazer algum jogo aí pela Copa Sul-Americana, que não saiu tabela, né? Os times ainda estão disputando, alguns times disputam uma pré-Sul-Americana
e aí sim a definição de times que vão formar a fase de grupos da Sul-Americana. Também tem alguns que vêm da Libertadores, e o Santos ainda deve ficar aí pelo menos mais 20 dias sem jogar, mais 20 dias sem ver o Santos, hein? Valeu aí elenco, valeu comissão técnica, valeu diretoria. Infelizmente aí o canal do blog do Tubarão vai ficar sem conteúdo aí por um tempo. Valeu? Falamos aí do Santos 3-0 no Iguatu, e até a próxima, quem sabe aí no jogo da Sul-Americana. Um grande abraço a todos e reage, Santos!